Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se você gosta de cinema e quer mergulhar em discussões fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Hoje, vamos conversar sobre o filme Toy Story 4 de 2019. A jornada de Woody sempre foi marcada por uma lealdade inabalável a seus donos, um traço forjado desde seus primeiros dias como o brinquedo favorito, um cowboy valente cujo propósito era ser indispensável. No entanto, o tempo trouxe mudanças. Bonnie, a nova dona, havia crescido, e com isso, a dinâmica entre os brinquedos se transformou. Woody, antes o líder incontestável, agora compartilhava o palco com figuras mais novas e, francamente, mais modernas. A chegada de Garfo, um brinquedo feito de materiais reciclados, um artesão improvisado que Bonnie criou em um projeto escolar, serviu como um catalisador para uma crise de identidade em Woody. A viagem de carro da família Anderson para uma aventura de férias trouxe à tona essa inquietação. O encontro em uma loja de antiguidades com Bo Peep, a pastora de porcelana que eles haviam perdido anos antes, foi um choque. Bo Peep, que parecia ter se perdido no passado, revelou-se uma alma livre, adaptada à vida como um brinquedo perdido, encontrando propósito em ajudar outros brinquedos esquecidos. Ela havia trocado a fragilidade da porcelana pela resiliência de um corpo de silicone, abraçando uma existência nômade e cheia de propósito fora da vitrine de um quarto infantil. Isso certamente fez Woody questionar sua própria definição de ser útil. A trama se complica quando Garfo, tomado por um pânico existencial sobre sua própria insignificância, foge. Woody, fiel ao seu instinto de proteger seus amigos, se lança em seu resgate. Essa busca o leva por becos escuros, parques de diversões e lojas de penhores, sempre cruzando o caminho de Bo Peep, que se junta à missão com uma desenvoltura impressionante. Ela era a personificação da adaptabilidade, uma lição que Woody precisava aprender. Em meio à perseguição, eles encontram Gabby Gabby, uma boneca de ventríloco de aparência assustadora, mas que na verdade era profundamente solitária. Gabby Gabby, com seu antigo gravador de voz defeituoso, ansiava apenas por ser amada por uma criança, um desejo que a levava a planos questionáveis para adquirir a voz de Woody, que ela acreditava ser a chave para ser escolhida. Sua história de ter sido rejeitada por sua aparência peculiar ecoava a insegurança que Woody sentia sobre seu próprio valor em um mundo que parecia preferir novidades. A resolução do conflito não se deu através de uma batalha heróica clássica de Woody, mas sim através da empatia e do sacrifício. Woody percebe que seu papel não é apenas servir a uma criança, mas garantir a felicidade de seus amigos. Ele ajuda Gabby Gabby a encontrar um caminho para o amor, facilitando um encontro com uma menina que precisava de uma boneca para sua coleção. O clímax emocional reside na despedida de Woody. Ele percebe que seu tempo como o brinquedo principal de Bonnie acabou. A verdadeira realização de seu propósito estava em guiar e apoiar. Ele faz uma escolha corajosa: ficar com Bo Peep, abraçando a vida na estrada, ajudando brinquedos perdidos e vivendo uma aventura contínua. Ele se despede de Buzz, que permanece como o pilar de força e otimismo para os brinquedos de Bonnie. A cena final com Woody e Bo Peep caminhando lado a lado em direção ao desconhecido, mas juntos, sela uma nova fase de vida, não mais definida por uma criança, mas pelo companheirismo e pela liberdade. É a evolução de um cowboy que aprendeu que o maior tesouro não é a posse, mas a conexão. Vê-lo se apegar tanto àquela criatura desajeitada, feita de um garfo de plástico e olhos desalinhados, era doloroso para um brinquedo com a tradição de Woody, que valorizava a qualidade industrial e o legado. Os apetrechos que ela agora usava, o lenço adaptado de um elástico de cabelo, a bengala improvisada, eram emblemas de uma vida autossuficiente, um contraste gritante com a vida de conforto supervisionado de Woody. Ele sempre se viu como a âncora, o elo de ligação, mas Bo Peep era o vento que levava a todos os lugares. O pequeno garfo, que lutava para entender seu lugar, temendo que Bonnie o abandonasse por ser um brinquedo feito à mão e não comprado, sentiu que precisava voltar para a lixeira de onde veio, acreditando que ali residia sua verdadeira vocação. Essa busca o levou por becos escuros,
parques de diversões onde as luzes cegavam, e lojas de penhores com cheiro de naftalina, sempre cruzando o caminho de Bo Peep, que se juntou à missão com uma desenvoltura impressionante. Ela manobrava entre as prateleiras como uma ginasta experiente, utilizando sua bengala para escalar obstáculos que seriam intransponíveis para o Woody mais tradicional. Ela era a personificação da adaptabilidade, uma lição que Woody precisava aprender. O propósito não é estático, ele se transforma com a necessidade. Em meio à perseguição, eles encontram Gabby Gabby, uma boneca de ventríloco de aparência assustadora, com aquele sorriso fixo e os olhos de vidro, mas que na verdade era profundamente solitária. Gabby Gabby, com seu antigo gravador de voz defeituoso, que emitia apenas chiados metálicos e frases incompletas, ansiava apenas por ser amada por uma criança, um desejo que a levava a planos questionáveis para adquirir a voz de Woody, que ela acreditava ser a chave para ser escolhida. Sua história, de ter sido rejeitada por sua aparência peculiar, um produto de uma época em que bonecas assustadoras eram moda, mas que caiu em desuso, ecoava a insegurança que Woody sentia sobre seu próprio valor em um mundo que parecia preferir novidades mais brilhantes e funcionais. A vulnerabilidade por trás da máscara de Gabby Gabby era palpável. Ela só queria que sua voz, sua essência, fosse ouvida. A resolução do conflito não se deu através de uma batalha heróica clássica de Woody, onde ele usaria sua habilidade de puxar o cordão de voz ou de dar um sermão inspirador, mas sim através da empatia e do sacrifício. Woody percebe que seu papel não é apenas servir a uma criança, mas garantir a felicidade de seus amigos, mesmo que isso significasse abrir mão de seu próprio lugar ao lado de Bonnie. Ele ajuda Gabby Gabby a encontrar um caminho para o amor, não dando a ela sua voz, mas sim guiando-a até um menino que precisava de uma boneca para sua coleção e que se encantou com a peculiaridade de Gabby Gabby, aceitando-a como ela era. Ele percebe que seu tempo como o brinquedo principal de Bonnie acabou. O amor dela havia se deslocado para o garfo, para as novas aventuras criativas. A verdadeira realização de seu propósito estava em guiar e apoiar, em ser o mentor que permitia a outros florescerem. Ele faz uma escolha corajosa, ficar com Bo Peep, abraçando a vida na estrada, ajudando brinquedos perdidos e vivendo uma aventura contínua, onde cada dia trazia um novo propósito a ser descoberto. Ele se despede de Buzz, que permaneceu como o pilar de força e otimismo para os brinquedos de Bonnie, uma despedida que foi breve, mas carregada de afeto, um reconhecimento silencioso de que a amizade verdadeira resiste à distância. A cena final, com Woody e Bo Peep caminhando lado a lado em direção ao desconhecido, mas juntos, selando um pacto de parceria e exploração, encerra uma nova fase de vida, não mais definida pela posse, mas pelo companheirismo e pela liberdade. É a evolução de um cowboy que aprendeu que o maior tesouro não é ser o favorito, mas sim pertencer a algo maior que si mesmo, a uma comunidade de brinquedos que precisam de um guia no vasto mundo lá fora. Ele observava com uma ponta de ciúme profissional a facilidade com que Garfo era aceito. Um brinquedo sem história, sem embalagem elegante, mas cheio de utilidade imediata para a imaginação de Bonnie. Ele, que sempre temeu o abandono, via nela alguém que havia conquistado a liberdade através dele. A cada resgate, a admiração de Woody por Bo Peep crescia, percebendo que a coragem dela residia em sua capacidade de se reinventar. A vulnerabilidade por trás da máscara de Gabby Gabby era palpável. Ela só queria que sua voz, sua essência, fosse ouvida, um eco de todos os brinquedos que se sentem obsoletos. Ele ajuda Gabby Gabby a encontrar um caminho para o amor, não dando a ela sua voz, mas sim guiando-a até um menino que precisava de uma boneca para sua coleção e que se encantou com a peculiaridade de Gabby Gabby, aceitando-a como ela era, com suas falhas e seu som mecânico. Foi um ato de generosidade que superou a antiga obsessão de Woody por ser o brinquedo essencial. A cena final, com Woody e Bo Peep caminhando lado a lado em direção ao desconhecido, utilizando suas habilidades combinadas para navegar pelo mundo, selando um pacto de parceria e exploração, encerra uma nova fase de vida, não mais definida pela posse, mas pelo companheirismo e pela liberdade. A vida itinerante com Bo Peep
logo se estabeleceu como um novo e vibrante capítulo para Woody. Ele não era mais o centro das atenções, mas sim um colaborador essencial em uma rede de brinquedos que funcionavam fora do sistema convencional. Juntos, eles se dedicavam a missões ousadas: resgatar um boneco esquecido sob um banco de parque, realocar um bichinho de pelúcia perdido durante uma tempestade, ou simplesmente oferecer conforto a um brinquedo abandonado em uma caixa de doações. Woody, que antes se apegava rigidamente às regras e à estrutura estabelecida por Andy e depois Bonnie, descobriu uma satisfação profunda na improvisação. Ele começou a usar seu cordão de puxar, não para chamar a atenção, mas como uma ferramenta versátil, uma corda de resgate ou um laço para mover objetos pesados. Sua parceria com Bo Peep era um estudo de contrastes harmoniosos. Ela, com sua agilidade e visão ampla do mundo exterior, e ele, trazendo a da experiência tática de anos de liderança e a sabedoria de quem já havia conhecido o amor incondicional de uma criança. A dupla se tornou lendária entre os perdidos, os brinquedos que haviam sido deixados para trás. Woody, agora mais relaxado, apreciava a ausência de competição. Ele não precisava mais provar seu valor, ele simplesmente o exercia. Em um episódio particularmente comovente, eles auxiliaram um pequeno carrinho de bombeiro que havia sido quebrado e descartado. Em vez de tentar consertá-lo como um artesão, Woody e Bo Peep o ajudaram a encontrar uma nova utilidade ao lado de uma lixeira próxima a um hospital infantil, onde as crianças o viam e o usavam para simular resgates imaginários, permitindo que ele continuasse a servir, mesmo que de maneira não tradicional. Essa reinvenção do propósito, de algo que não precisava estar inteiro para ser valioso, solidificou a transformação de Woody. Ele havia trocado a segurança do quarto pelo risco recompensador da estrada, compreendendo que a verdadeira lealdade era à comunidade e ao ato de cuidar, e não apenas ao vínculo exclusivo com um único dono. Ele e Bo Peep, lado a lado, eram a prova viva de que o amor, assim como a utilidade, pode ser redirecionado e expandido infinitamente. A maneira como Bo Peep planejava suas incursões noturnas, utilizando a escuridão a seu favor, contrastava com a abordagem mais direta e barulhenta que Woody costumava empregar. Agora, ele aprendia a ser furtivo e estratégico, como um verdadeiro companheiro de aventuras. A alegria que sentia ao ver um brinquedo encontrar um novo lar, mesmo que temporário, superava qualquer satisfação que tivesse sentido ao ser o brinquedo favorito. A cada novo dia, o cowboy via o mundo não como um lugar de perigo iminente de ser esquecido, mas como um vasto campo de possibilidades onde sua experiência era finalmente usada para criar um legado de assistência mútua. A tranquilidade dessa nova existência nômade, contudo, não significava o esquecimento de seus antigos amigos. Em momentos de pausa, enquanto Bo Peep monitorava os arredores com sua lanterna, Woody sentia uma pontada de saudade dos colegas deixados para trás. Ele se lembrava com carinho da dedicação inabalável de Buzz Lightyear, que agora, sem a presença de Woody para organizar a hierarquia, assumira a liderança da sala de Bonnie com uma seriedade quase militar, embora um pouco confusa em suas diretrizes. Havia também Jessie, a intrépida parceira, que mantinha o moral elevado com suas danças enérgicas, e os Slinks e Senhora Cabeça de Batata, que continuavam a exercer suas funções familiares, embora com a sensação palpável da ausência do líder. Woody sabia que sua partida havia sido um choque para o grupo, mas sua decisão era final. Ele não poderia mais viver sob a sombra do que foi. Sua missão agora era de um tipo diferente de proteção. Ele era o farol para os esquecidos. Em uma de suas incursões mais distantes, perto de uma feira de rua movimentada, eles encontraram um pequeno grupo de brinquedos órfãos, liderados por um pelúcia de raposa chamado Raposo, extremamente cínico e desconfiado de qualquer um que tivesse um dia conhecido o conforto de um lar. Raposo havia desenvolvido um sistema de sobrevivência baseado na desconfiança absoluta e na exploração de qualquer vulnerabilidade alheia. Ele e seu bando estavam aterrorizando uma família de patinhos de borracha que haviam caído de um carrinho de bebê. Woody, com sua experiência em diplomacia forçada, tentou negociar a paz, mas Raposo zombou de sua aparência de brinquedo de coleção,
perguntando-lhe ironicamente se ele havia vindo para oferecer conselhos de etiqueta ao invés de ajuda prática. Foi Bo Peep quem demonstrou a estratégia certa. Em vez de forçar a camaradagem, ela usou sua agilidade para desmantelar sutilmente a estrutura de controle de Raposo, mostrando aos outros membros do bando que a cooperação com Woody e Bo Peep era mais segura do que a tirania do Raposo. A lição era clara. A verdadeira força não reside no poder de mandar, mas na capacidade de inspirar confiança e oferecer caminhos alternativos de sobrevivência. Woody observava tudo, sentindo que cada pequena vitória na rua reforçava a coragem que ele havia reunido para deixar a zona de conforto de Bonnie, confirmando que seu novo propósito era tão real e vital quanto o antigo. Em momentos de pausa, enquanto Bo Peep monitorava os arredores com sua lanterna, focando a luz em sombras promissoras ou perigos potenciais, Woody sentia uma pontada de saudade dos colegas deixados para trás. A rigidez de Buzz em seguir o manual de regras do comandante estelar o fazia, ocasionalmente, prender os outros brinquedos em simulações de voo desnecessárias, mas seu coração, sempre puro, era a âncora daquele grupo. Havia também Jessie, a intrépida parceira, que mantinha o moral elevado com suas danças enérgicas, transformando qualquer dia chuvoso em uma festa do oeste. E os Slinks e a Sra. Woody sabia que sua partida havia sido um choque para o grupo, um buraco na rotina deles, mas sua decisão era final. Ele não poderia mais viver sob a sombra do que foi, preso à expectativa de ser sempre o presente principal. Ele era o farol para os esquecidos, o mentor que encontrara seu valor fora da coleira de um dono. Raposo havia desenvolvido um sistema de sobrevivência baseado na desconfiança absoluta e na exploração de qualquer vulnerabilidade alheia, operando sob a lógica cruel de que só os espertos sobrevivem. Ele e seu bando estavam aterrorizando uma família de patinhos de borracha que haviam caído de um carrinho de bebê, exigindo pedágios em pedaços de doces jogados fora. Woody, com sua experiência em diplomacia forçada aprendida nas negociações com Sid, tentou estabelecer um diálogo, mas Raposo zombou de sua aparência de brinquedo de coleção, perguntando-lhe ironicamente se ele havia vindo para oferecer conselhos de etiqueta, ao invés de ajuda prática. Foi Bo Peep quem demonstrou a estratégia certa. Em vez de forçar a camaradagem ou a autoridade, ela usou sua agilidade para desmantelar sutilmente a estrutura de controle de Raposo, movendo-se pelos becos e mostrando aos outros membros do bando que a cooperação com Woody e ela era mais segura do que a tirania do Raposo. A lição era clara. A verdadeira força não reside no poder de mandar ou na posse de um dono, mas na capacidade de inspirar confiança e oferecer caminhos alternativos de sobrevivência. Ele havia encontrado a verdadeira aventura, aquela que não tinha um fim pré-determinado em um quarto, mas que continuava enquanto houvesse um brinquedo precisando de um guia. A aventura com Raposo e os patinhos de borracha serviu como um lembrete final para Woody de que, embora ele tivesse abraçado a liberdade, a essência de quem ele era, um protetor, permanecia intacta. Apenas seu campo de atuação havia se expandido para além das paredes conhecidas. Ele e Bo Peep, agora uma dupla inseparável de resgate e reintegração, começaram a planejar uma operação mais ambiciosa. Ouviram rumores de um antigo depósito de brinquedos esquecidos em uma estação de trem desativada, um lugar que supostamente servia como um ponto de encontro não oficial para brinquedos que haviam perdido seus donos de maneira permanente. A ideia de inspecionar esse local com Bo Peep era tentadora. Para Woody, era o teste final de sua nova filosofia. Ele estaria lá não para ser achado, mas para encontrar aqueles que precisavam ser vistos. Ao chegarem perto do depósito, a atmosfera era densa, cheia de poeira e o cheiro de metal enferrujado. O local era uma cápsula do tempo, repleta de brinquedos de gerações passadas, alguns em estados deploráveis, outros perfeitamente preservados, mas todos ignorados pelo tempo. Lá, encontraram um grupo de brinquedos de carnaval, abandonados após o fechamento de um parque há décadas. Entre eles, havia um pequeno robô que só conseguia emitir sons de estática, cuja única ambição era ouvir música novamente. Woody, lembrando-se de sua própria crise sonora com Gabby Gabby, viu ali uma oportunidade de aplicar a empatia aprendida. Ele e Bo Peep trabalharam incansavelmente,
usando peças encontradas no depósito, um pequeno alto-falante de um rádio quebrado, fios de um boneco danificado, para reparar o robô. Foi um trabalho minucioso, que exigiu a precisão de Woody e a engenhosidade de Bo Peep em usar pequenos artefatos como ferramentas. Quando o robô finalmente emitiu as primeiras notas claras de uma melodia antiga de circo, a alegria dos brinquedos de carnaval foi contagiante. Para Woody, aquele momento valia mais do que qualquer hora no palco com Bonnie. Ele havia se tornado o consertador de almas, não apenas de brinquedos. Bo Peep, observando a satisfação genuína no rosto de seu cowboy, sorriu. Ela sabia que ele estava finalmente completo, não por pertencer a alguém, mas por pertencer à causa. Eles decidiram deixar o depósito como um santuário temporário, um lugar seguro para os brinquedos se reagruparem e encontrarem um novo propósito, antes de partirem para a próxima missão, sob o céu aberto, rumo ao próximo desafio da estrada. Ouviram rumores persistentes, passados de brinquedo em brinquedo, nas estações de trem e pontos de ônibus, de um antigo depósito de brinquedos esquecidos em uma estação de trem desativada, um lugar que supostamente servia como um ponto de encontro não oficial para brinquedos que haviam perdido seus donos de maneira permanente ou que eram considerados inúteis pelo mercado. A ideia de inspecionar esse local com Bo Peep era tentadora. Para Woody, era o teste final de sua nova filosofia. Ele estaria lá não para ser achado, mas para encontrar aqueles que precisavam ser vistos e, mais importante, reorientados. Ao chegarem perto do depósito, a atmosfera era densa, cheia de poeira fina, que parecia absorver qualquer som, e com o cheiro metálico e adocicado de metal enferrujado, misturado a plástico antigo. O local era uma cápsula do tempo, repleta de brinquedos de gerações passadas, alguns em estados deploráveis, suas cores desbotadas pelo tempo e pela umidade, outros perfeitamente preservados em suas embalagens originais, mas todos ignorados pelo fluxo implacável do tempo. Lá, encontraram um grupo de brinquedos de carnaval, vestígios coloridos e alegres abandonados após o fechamento abrupto de um parque há décadas. Entre eles, havia um pequeno robô articulado, feito de metal escovado, que só conseguia emitir sons de estática áspera e chiados eletrônicos, cuja única ambição, transmitida por gestos lentos e desesperados, era ouvir música novamente, algo que ele havia conhecido nos dias de glória do parque. Woody, lembrando-se de sua própria crise sonora com Gabby Gabby, viu ali uma oportunidade de aplicar a empatia aprendida, não para tomar algo, mas para restaurar a alegria alheia. Ele e Bo Peep trabalharam incansavelmente por dias, uma simbiose perfeita de habilidades. Woody usava sua destreza de cowboy para manusear as peças minúsculas, enquanto Bo Peep utilizava sua bengala como alavanca e seu olho clínico para identificar os componentes necessários, usando peças encontradas no depósito. Um pequeno alto-falante de um rádio quebrado. Fios soltos de um boneco de ação danificado. Quando o robô finalmente emitiu as primeiras notas claras de uma melodia antiga de circo, um som nostálgico e vibrante, a alegria dos brinquedos de carnaval foi contagiante. Os bonecos de pano choravam lágrimas de confete e os bichos de pelúcia balançavam freneticamente. Para Woody, aquele momento valia mais do que qualquer tempo no palco com Bonnie. Era a validação de uma vida dedicada ao bem-estar dos outros. Ele havia se tornado o consertador de almas, não apenas de brinquedos com defeito. Bo Peep, observando a satisfação genuína no rosto de seu cowboy, que agora brilhava com um propósito renovado e despreocupado com a posse, sorriu com ternura. Ela sabia que ele estava finalmente completo, não por pertencer a alguém de forma exclusiva, mas por pertencer à causa maior da comunidade de brinquedos perdidos. Eles decidiram deixar o depósito como um santuário temporário, um lugar seguro para os brinquedos se reagruparem e encontrarem um novo propósito adaptado à sua nova realidade, antes de partirem para a próxima missão, sob o céu aberto, rumo ao próximo desafio da estrada, com a certeza de que a aventura verdadeira nunca tem um fim pré-determinado. A partida do depósito de trens marcou a consolidação da dupla Woody e Bo Peep como lendas do submundo dos brinquedos perdidos. Eles haviam estabelecido uma rota, um circuito de assistência que os levava a feiras,
antiquários e até mesmo a caçambas de lixo estrategicamente localizadas, perto de escolas primárias em mudança de ano letivo. Woody, agora vestindo um pequeno colete utilitário improvisado por Bo Peep, com pedaços de tecido resistente, um toque de praticidade que ele jamais imaginaria usar, sentia-se mais vivo do que em qualquer momento de sua longa vida de prateleira. Ele havia trocado o medo da obsolescência pela aceitação da impermanência, entendendo que ser um brinquedo era um estado de fluxo constante. Sua jornada os levou, em certa ocasião, a uma pequena cidadezinha durante um festival de rua. Ali, ouviram sussurros sobre um brinquedo de pelúcia muito antigo, quase uma relíquia, que estava sendo guardado em uma vitrine de uma casa abandonada, venerado por um grupo de crianças mais velhas que o tratavam como um amuleto de sorte, mas o impediam de interagir com outros brinquedos. Este brinquedo, um urso de pano chamado Barnaby, era um dos primeiros modelos de pelúcia com um enchimento de serragem, um predecessor dos bichos de pelúcia modernos, e sofria por ter se tornado um ídolo estático. Barnaby ansiava pela liberdade de brincar, mesmo que isso significasse um desgaste ainda maior. Woody reconheceu a armadilha. A adoração cega podia ser tão aprisionadora quanto o esquecimento. Utilizando a tática de distração que Bo Peep aperfeiçoara, ela criava uma confusão visual com seus apetrechos brilhantes enquanto ele se infiltrava. Woody conseguiu se aproximar da vitrine. Ele não tentou convencer as crianças de que Barnaby deveria ir embora. Em vez disso, ele compartilhou a história de sua própria jornada, explicando que o propósito de um brinquedo é ser parte da brincadeira, não sua estátua. Com um toque gentil, Woody desamarrou um dos laços que prendiam Barnaby à moldura da vitrine, um ato de libertação silenciosa. Barnaby, cambaleante, mas livre, juntou-se a eles, e juntos, os três desapareceram na multidão festiva, levando consigo a lição de que a verdadeira amizade é sempre libertadora, nunca possessiva. A estrada chamava, e Woody, o cowboy que aprendeu a ser nômade, seguia em frente com seu novo e mais valioso propósito, ao lado da pastora que o ensinou a voar. Eles haviam estabelecido uma rota, um circuito de assistência que os levava a feiras, antiquários e até mesmo a caçambas de lixo, estrategicamente localizadas perto de escolas primárias em mudança de ano letivo, momentos de grande vulnerabilidade para os brinquedos. Woody, agora vestindo um pequeno colete utilitário improvisado por Bo Peep, com pedaços de tecido resistente, um toque de praticidade que ele jamais imaginaria usar, mas que se tornou essencial para carregar pequenas ferramentas e achados, sentia-se mais vivo do que em qualquer momento de sua longa vida de prateleira. Ele havia trocado o medo da obsolescência pela aceitação da impermanência, entendendo que ser um brinquedo era um estado de fluxo constante, onde o valor residia na ação presente. Ali, ouviram sussurros urgentes de um brinquedo de pelúcia muito antigo, quase uma relíquia histórica, que estava sendo guardado em uma vitrine de uma casa abandonada, venerado por um grupo de crianças mais velhas que o tratavam com reverência supersticiosa, acreditando que ele trazia sorte, mas o impediam rigidamente de interagir com outros brinquedos ou sequer de se mover livremente. Este brinquedo, um urso de pano chamado Barnaby, era um dos primeiros modelos de pelúcia com um enchimento de serragem, um predecessor dos bichos de pelúcia modernos, e sofria com o peso da veneração. Ele ansiava pela liberdade de brincar, mesmo que isso significasse um desgaste ainda maior, o que era natural para um brinquedo feito para ser manuseado. Woody reconheceu a armadilha da estagnação. A adoração cega podia ser tão aprisionadora quanto o completo esquecimento. Utilizando a tática de distração que Bo Peep aperfeiçoara, ela criava uma confusão visual colorida e barulhenta com seus apetrechos brilhantes e sua bengala saltitante, simulando um espetáculo improvisado, enquanto ele se infiltrava com a furtividade aprendida nas sombras da noite. Woody conseguiu se aproximar da vitrine. Ele não tentou convencer as crianças de que Barnaby deveria ir embora com discursos inflamados. Em vez disso, ele compartilhou a história de sua própria jornada, explicando com a calma de um velho sábio que o propósito de um brinquedo é ser parte da brincadeira, o motor da imaginação, não sua estátua imutável. Com um toque gentil,
que demonstrava o respeito que havia aprendido por todos os tipos de brinquedos, Woody desamarrou um dos laços que prendiam Barnaby à moldura da vitrine. Um ato de libertação silenciosa. Um presente de liberdade. Barnaby, cambaleante e com um leve cheiro de mofo de sua longa reclusão, mas com os olhos de botão brilhando de emoção, juntou-se a eles. Juntos, os três desapareceram na multidão festiva, levando consigo a lição de que a verdadeira amizade e o verdadeiro valor são sempre libertadores, nunca possessivos. A estrada chamava, e Woody, o cowboy que aprendeu a ser nômade e a encontrar alegria no serviço comunitário, seguia em frente com seu novo e mais valioso propósito, ao lado da pastora que o ensinou a voar livremente. A jornada com Barnaby, o urso de serragem resgatado, solidificou a confiança de Woody na filosofia de Bo Peep. Encontrar e libertar é o verdadeiro chamado. Eles continuaram a trilhar a estrada, mas Woody começou a sentir que faltava um elo de conexão com seu passado, um desejo sutil de saber se tudo estava bem com Bonnie e seus amigos. Essa nostalgia era breve, controlada, mas presente, como um eco distante de sua coleira puxada. Bo Peep, percebendo essa leve hesitação em seu companheiro, sugeriu uma incursão discreta, uma missão de reconhecimento nas proximidades da cidade onde Bonnie costumava morar, garantindo que eles ficariam nas sombras, apenas observando. A proximidade da antiga casa trouxe uma onda de memórias vívidas. Escondidos sob um arbusto bem aparado no quintal, eles puderam observar a janela do quarto de Bonnie. A cena era de uma transformação gentil. O quarto não era mais o santuário vibrante de brincadeiras imaginativas de anos atrás. As prateleiras estavam menos abarrotadas. Alguns dos brinquedos mais antigos, como os Slinkies, estavam guardados em uma caixa de lembranças, sinal de que haviam passado para um patamar de tesouros de infância. No centro do quarto, contudo, Garfo estava em plena atividade, agora supervisionando a construção de uma complexa estrutura de sucata, trabalhando em sincronia com uma Bonnie adolescente que o tratava com o mesmo carinho de antes, mas com uma criatividade mais refinada. A ausência de Woody não era uma tristeza aberta, mas sim um espaço que Garfo havia preenchido com competência criativa. Woody sentiu um alívio estranho e agridoce. Ele não era mais insubstituível, e isso era libertador. Ele observou Buzz, que parecia mais à vontade em seu papel de segundo em comando, ocasionalmente tropeçando em suas próprias instruções militares, mas sempre com a lealdade intacta. O mais tocante, contudo, foi ver Jessie, que estava usando o chapéu de Woody em um dos seus jogos, não como um substituto melancólico, mas como uma homenagem carinhosa, um aceno de que o espírito do cowboy permanecia com eles. Ao se virar para Bo Peep, Woody percebeu que não havia mais necessidade de sacrifício doloroso. Havia apenas aceitação e um futuro compartilhado. Ele havia concluído seu ciclo de serviço exclusivo e iniciado sua era de serviço universal. "Eles estão bem, pastora", ele disse, sua voz mais firme e menos tensa do que nunca. "Bonnie está crescendo, e isso é o que deve acontecer. Temos um mundo inteiro de brinquedos que precisam saber que o fim de uma história é apenas o começo de uma aventura." Bo Peep apertou a mão de Woody, um gesto de cumplicidade profunda. "Sempre soube que você encontraria seu caminho para fora da moldura, cowboy", ela respondeu, seu sorriso largo e livre. O sol da tarde banhava os dois, e juntos, eles se afastaram da cerca, deixando para trás a memória do quarto seguro. A estrada à frente, cheia de incertezas, mas rica em propósito, era agora o único lar que importava. Um lar construído sobre a amizade, a adaptabilidade e a infinita capacidade de um brinquedo de se redefinir. A jornada de Woody, que sempre se definiu pela lealdade inabalável a seu dono, atinge um ponto de inflexão complexo em Toy Story 4. Sua essência, moldada pela ambição de ser o brinquedo indispensável, a função primária para a qual foi concebido, confronta a realidade de que a posse é transitória e o propósito pode evoluir. Vemos nele o arquétipo do líder relutante que precisa aprender a delegar e a aceitar a obsolescência, uma metáfora potente para qualquer indivíduo confrontado com o envelhecimento ou a mudança de papéis na vida. O arco de Woody é, fundamentalmente, sobre a transição da dependência afetiva
para a autossuficiência emocional, encontrando realização não mais no serviço exclusivo, mas na capacidade de facilitar a felicidade alheia, mesmo que isso signifique sua própria aposentadoria da vida principal. A introdução de Forky, o garfo transformado em brinquedo por Bonnie, é o catalisador perfeito para forçar essa reflexão em Woody. Forky, com sua crise existencial patente, gritando ser lixo e não um brinquedo, espelha as inseguranças mais profundas de Woody sobre sua própria utilidade. A missão de resgatar Forky repetidamente ecoa as tentativas anteriores de Woody em manter o controle sobre o destino de seu grupo, desde a primeira vez que Andy se tornou seu centro gravitacional. No entanto, a paciência e a empatia que Woody demonstra por Forky são sinais de um amadurecimento, uma saída do egoísmo protetor para um cuidado genuíno e desinteressado. O encontro com Gabby Gabby na loja de antiguidades opera como um espelho sombrio das aspirações não realizadas. Gabby Gabby, presa em um ciclo de busca por um reparo em sua voz, representa a ansiedade de um brinquedo descontinuado, temendo a irrelevância perpétua. Seu desejo desesperado de ser amada por uma criança, especificamente por um colecionador, reflete a versão mais antiga e materialista da ambição de Woody. O desenvolvimento de sua relação com Woody e, crucialmente, com a boneca ventrílocua que a acompanha, revela uma dinâmica de manipulação sutil, lembrando o público de que, no mundo dos brinquedos, o desejo de ser amado pode levar a atos questionáveis. A redenção de Gabby Gabby, ao abrir mão de seu sonho de posse para ajudar um pequeno que precisa de companhia, a menina que a aceita por quem ela é e não por sua função de voz, é um paralelo direto à escolha final de Woody. A figura de Bo Peep, resgatada de um passado que parecia ter sido esquecido, é o contraponto vibrante à rigidez de Woody. Sua transformação de porcelana frágil para um brinquedo de borracha aventureiro, um brinquedo perdido, vivendo livremente, é um testemunho da adaptabilidade. Bo Peep, inspirada em sua própria narrativa de libertação das amarras domésticas, oferece a Woody uma visão alternativa de propósito. A vida como um brinquedo de aventura, disponível para qualquer criança que precise de conforto temporário. Sua carreira no mundo exterior a tornou pragmática, resiliente e, acima de tudo, autônoma. Ela não busca ser o brinquedo principal, ela se contenta em ser uma fonte de conforto onde for necessária. A química entre ela e Woody não é apenas romântica, mas ideológica. Eles representam dois caminhos válidos para a realização pós-Andy. O clímax, no carnaval, é uma cena de ação que serve como teste final para os valores recém-adquiridos por Woody. Ao salvar Forky e, subsequentemente, ao tomar a decisão de não voltar para Bonnie, ele transcende sua programação inicial. A cena em que ele aceita a jornada com Bo Peep, percebendo que seu maior ato de lealdade a Bonnie é garantir que ela tenha a felicidade imediata oferecida por Jesse, demonstra uma maturidade profunda. Ele se liberta do jugo do único e melhor amigo para se tornar um agente de felicidade em um espectro mais amplo. A despedida final, embora carregada de emoção, é marcada pela compreensão mútua entre os brinquedos que permanecem e os que partem. Woody não está morrendo, ele está apenas mudando de jurisdição, encontrando um novo propósito onde sua experiência e sua capacidade de cuidar são mais valorizadas na ausência de um único mestre. A aventura que se segue com Bo Peep sugere uma nova identidade, aquela do brinquedo de propósito, um nômade do consolo. O arco de Woody é fundamentalmente sobre a transição da dependência afetiva para a autossuficiência emocional, encontrando realização não mais no serviço exclusivo, mas na capacidade de facilitar a felicidade alheia, mesmo que isso signifique sua própria aposentadoria da vida principal. Forky, com sua crise existencial patente, gritando ser lixo e não um brinquedo, espelha as inseguranças mais profundas de Woody sobre sua própria utilidade. Sua transformação de porcelana frágil para um brinquedo de borracha aventureiro, um brinquedo perdido vivendo livremente, é um testemunho da adaptabilidade. Ele se liberta do jugo do único e melhor amigo para se tornar um agente de felicidade em um espectro mais amplo. A aventura que se segue com Bo Peep sugere uma nova identidade, aquela do brinquedo de propósito, um nômade do consolo.
A profundidade emocional da despedida de Woody de Buzz Lightyear é um ponto crucial que solidifica sua nova liberdade. Buzz, que outrora era o rival rígido e focado em regras, tornou-se o confidente leal e, ironicamente, o suporte emocional para Woody aceitar a mudança. O conselho silencioso, a compreensão mútua que transcende palavras entre eles, mostra o quanto os dois evoluíram desde o primeiro filme. Buzz aprendeu a flexibilidade com Woody, e agora ele, com sua própria base sólida em sua lealdade a Bonnie, permite que Woody siga seu caminho sem culpa. A transição de poder dentro do grupo é suave, refletindo a estabilidade que os brinquedos alcançaram coletivamente, um testamento a anos de vida compartilhada. Jessie assume seu papel com confiança, provando ser uma sucessora digna, mas, mais importante, ela não precisa ser uma cópia de Woody. Ela traz sua própria energia vibrante para liderar. A metáfora da loja de antiguidades como um purgatório para brinquedos esquecidos ressalta o medo universal de se tornar obsoleto. Os brinquedos antigos, como Gabby Gabby, carregam o peso de um tempo passado, um eco de como os brinquedos de Andy foram eventualmente deixados para trás. Este cenário serve como um aviso sombrio para os brinquedos atuais. A inocência da posse é um luxo temporário. A escolha de Woody não é contra Bonnie, mas sim a favor de um tipo diferente de serviço, um que se alinha mais com sua personalidade inerente de protetor e guia. Um papel que ele agora pode desempenhar em um cenário menos restritivo. A liberdade que Bo Peep representa não é a ausência de amor, mas sim a multiplicidade de oportunidades para amar e ser útil. Ela convida Woody a redefinir seu valor fora da estrutura de uma casa. A animação, especialmente nas sequências de ação no carnaval e nos visuais detalhados da loja de antiguidades, reflete a maturidade técnica da Pixar, mas é a sutileza das expressões faciais dos personagens. A hesitação nos olhos de Woody ao olhar para trás, o sorriso determinado de Bo Peep, que carrega o peso narrativo. O filme usa seu elenco familiar não apenas para nostalgia, mas como veículos para explorar temas adultos, a síndrome do ninho vazio, a redefinição de identidade na meia-idade e a beleza de deixar ir. A conclusão não é um final definitivo, mas uma abertura, um novo começo, onde Woody, o eterno xerife, finalmente se torna o verdadeiro explorador que sempre esteve latente sob sua lealdade. Ele trocou o conforto do lar pela vastidão do desconhecido, um ato de coragem que honra sua trajetória, mas também a inaugura para um novo capítulo. A dimensão da camaradagem e a evolução dos laços entre os personagens secundários merecem uma análise mais apurada, pois são eles que garantem a resiliência emocional do grupo após a partida de Woody. Buzz Lightyear, por exemplo, transcende sua natureza inicialmente militarizada e focada em comandos. Sua evolução é marcada pela aceitação da incerteza e pela confiança em seus instintos, qualidades que ele adquiriu através de sua longa convivência com Woody. No final, Buzz não sente inveja ou ressentimento. Ele sente um profundo respeito pela escolha do amigo, um sinal de sua própria liberdade emocional recém-descoberta. Ele se estabelece firmemente como um novo pilar de responsabilidade para Bonnie, abraçando a função de líder com uma serenidade que o Woody mais jovem jamais teria permitido a si mesmo. A confiança depositada em Jessie, a nova líder, é um endosso tácito de que a equipe pode prosperar sob uma liderança diferente, menos focada na tradição e mais na adaptação imediata. Jessie, por sua vez, demonstra uma força recém-refinada. Seus medos iniciais de ser abandonada ou de não ser boa o suficiente para preencher o vácuo deixado por Woody são superados pela necessidade prática de cuidar dos outros. Ela assume a liderança não por ambição, mas por dever, utilizando sua energia contagiante para manter a moral alta. Ela é o equilíbrio perfeito entre a cautela de Buzz e a visão mais aberta que Woody agora possui. Sua capacidade de gerenciar a dinâmica do grupo, enquanto lida com o espírito caótico de Forky, é um testemunho de sua resiliência, forjada nas experiências de perda e reencontro, que definiram sua própria história de brinquedo. Quanto a Forky, sua jornada de lixo a brinquedo funcional é uma alegoria sobre a aceitação da identidade imperfeita. Ele é o símbolo da criação inesperada,
o produto de um momento de distração criativa de uma criança, e sua insistência em retornar ao lixo representa a dúvida intrínseca que acompanha qualquer nova vocação ou propósito. Woody, ao dedicar-se a ensiná-lo o valor de ser amado, está, em essência, reafirmando o seu próprio valor através de um ato de mentoria pura. Quando Woody parte, a aceitação de Fork por Bonnie é validada. Ele não precisa mais de um guardião constante, pois a lição sobre pertencimento foi absorvida. Sua identidade está agora ancorada na aceitação de Bonnie, e não mais na vigilância de Woody. A narrativa de Toy Story 4, ao focar na libertação e no serviço altruísta, sela a saga dos brinquedos de uma maneira que honra a trajetória de seus personagens originais. Não se trata apenas de encontrar um novo dono, mas de encontrar um novo caminho. Woody, ao lado de Bo Peep, escolhe um propósito mais amplo, um serviço comunitário aos brinquedos perdidos e às crianças em trânsito. Ele se torna o mentor das missões, o aventureiro que usa sua vasta experiência acumulada para proteger aqueles que não têm voz ou um lar fixo. É a culminação de seu caráter. A lealdade inata não foi descartada, mas sim ampliada, transformando-se em uma missão de solidariedade itinerante, um farol de esperança para os descartados do sistema de posse infantil. Seus medos iniciais de ser abandonada ou de não ser boa o suficiente para preencher o vácuo deixado por Woody são superados pela necessidade prática de cuidar dos outros. Quanto a Fork, sua jornada de lixo a brinquedo funcional é uma alegoria sobre a aceitação da identidade imperfeita. Ele trocou a rigidez da lealdade exclusiva pela amplitude da compaixão universal. Essa nova fase de Woody é a realização de seu potencial máximo, onde sua bravura e sua natureza protetora encontram um campo de ação ilimitado, livre das restrições de pertencer a apenas um quarto de criança. A dinâmica com Bo Peep, que o inspira constantemente a ver o mundo além das paredes domésticas, solidifica essa nova fase como um renascimento, e não um mero epílogo. A ausência de Andy é sentida não como uma perda insuportável, mas como o catalisador necessário para que Woody florescesse em sua identidade mais completa. A exploração do medo do abandono, tão central em toda a franquia, adquire novas nuances com a introdução de Duck e Bunny, os dois brinquedos de prêmio de parque de diversões. Eles representam o extremo oposto da filosofia de Woody, a busca incessante por validação externa através da atenção imediata e intensa. Sua lealdade é volátil, ligada ao entusiasmo efêmero do momento, e sua motivação primária é o desejo de serem levados para casa por uma criança, qualquer criança. A química cômica entre eles, baseada em diálogos rápidos e reações exageradas, serve para aliviar a tensão filosófica do filme, mas também funciona como um contraponto à profundidade da conexão que Woody compartilha com Bo Peep e Buzz. Eles são brinquedos que ainda não enfrentaram a realidade da obsolescência. Sua vida é uma festa constante, e a ideia de estagnação ou de ser deixado para trás é um conceito estranho, quase assustador. A figura de Gabby Gabby, após sua redenção, torna-se um símbolo poderoso da capacidade de reinvenção. Sua história inicial era trágica, uma boneca descontinuada, cuja tecnologia de voz defeituosa a tornava inviável para o mercado. Ela personificava a falha industrial e o descarte. A intervenção de Woody e sua subsequente aceitação pela menina carente revelam que o valor de um brinquedo reside na necessidade emocional que ele supre, e não em sua perfeição mecânica ou colecionável. Gabby Gabby, ao encontrar um lar, não se torna o centro das atenções, mas sim uma companheira constante e necessária, confirmando a ideia de que a utilidade se manifesta em formas modestas e íntimas. Sua parceria breve com Woody no resgate de Forky mostra que até mesmo brinquedos com aspirações distintas podem unir forças em prol de um objetivo maior, transcendendo suas programações individuais. A estrutura da loja de antiguidades, enquanto cenário, é magistralmente utilizada para criar uma atmosfera de melancolia e perigo iminente. É um cemitério de objetos que perderam sua função primária. Os brinquedos mais antigos e danificados ali presentes servem como lembretes sombrios do destino que aguarda a maioria dos brinquedos. A forma como Gabby Gabby manipula os ventrílocos polifônicos, seus capangas assustadores,
sugere uma militarização do desespero. Esses bonecos, com seus olhos fixos e movimentos mecânicos, são a personificação da rigidez e do controle que Woody está aprendendo a abandonar. Eles representam o caminho da possessividade extrema, o desejo de manter a utilidade a qualquer custo, mesmo que isso envolva o aprisionamento de outros. Por fim, a aceitação de Woody em relação ao seu futuro com Bo Peep é a validação final de sua jornada individual. Ele não foge do conceito de ser amado, ele o redefine. Se antes amar era servir fielmente a um único Andy, agora amar significa ser um agente de consolo e aventura para muitos, uma figura paterna estendida para o mundo exterior. A liberdade que Bo Peep oferece é a liberdade de ser fiel à sua própria natureza essencial, a de um protetor dedicado, sem estar preso às limitações geográficas ou à expectativa de exclusividade de um único dono. É a maturidade máxima, saber que se pode ser insubstituível em seu propósito, mesmo que não seja mais insubstituível em seu contexto anterior. A tessitura emocional do final de Toy Story 4 é construída sobre a delicadeza da aceitação mútua entre os seres que se separam, mas que continuam ligados pelo laço indestrutível da memória afetiva. A despedida de Woody e Bonnie é silenciosa e rápida, quase um aceno, pois a verdadeira catarse ocorre com os outros brinquedos. Ele sabe que a menina está bem, que Jessie e Buzz cuidarão dela com a mesma devoção, e que a pequena mágoa da ausência será rapidamente mitigada pela presença dos amigos que permaneceram. Este ato de renúncia demonstra que o amor verdadeiro, no universo dos brinquedos, transcende a necessidade de ser o objeto central de afeição. Ele se manifesta na garantia da felicidade do amado, mesmo que isso implique o afastamento físico. A dinâmica entre Woody e Bo Peep, agora como parceiros em uma vida nômade, sugere um futuro repleto de missões de resgate e assistência a brinquedos em situações vulneráveis. Eles se tornam uma dupla de coordenadores de bem-estar no submundo dos objetos perdidos e esquecidos. Bo Peep, com sua capa feita de um forro de bico de pato e sua habilidade com o estilingue de mola, é a força motriz da aventura, enquanto Woody traz a sabedoria tática e a profundidade empática desenvolvida ao longo de décadas de serviço dedicado. Eles representam a união ideal entre a liberdade recém-descoberta e a experiência acumulada, provando que o envelhecimento não implica em perda de relevância, mas sim em uma recalibração do impacto que se pode ter no mundo. A cena final, onde Woody e Bo Peep observam a multidão de crianças em um parque, à procura da próxima alma necessitada de um amigo, ecoa o desejo original de Woody, mas despojado de sua ansiedade. Se antes ele temia a escuridão do baú, agora a vasta extensão de possibilidades é o seu novo horizonte. Ele encontrou um tipo de eternidade no serviço contínuo e diversificado. A câmera se afasta, revelando não apenas Woody e Bo Peep, mas uma coleção crescente de brinquedos que se juntaram à sua causa, formando uma pequena comunidade itinerante de consolo. Esta imagem final é a celebração da autonomia e da descoberta de um propósito que não foi dado, mas sim ativamente construído fora das estruturas convencionais de ser um brinquedo. É a conclusão perfeita para um personagem que sempre buscou um lugar para pertencer, finalmente percebendo que seu lar é onde sua missão o chama. A ressonância duradoura de Toy Story 4 reside na sua coragem de desmantelar a narrativa de dependência exclusiva, um tema que havia sido a espinha dorsal da série por mais de 20 anos. A libertação de Woody não é um ato de rebeldia contra Bonnie, mas sim um reconhecimento maduro de que o amor, quando autêntico, não exige posse. Sua nova parceria com Bo Peep é a celebração da interdependência saudável, em oposição à codependência que caracterizou seus anos com Andy. Bo Peep, com sua vivacidade renovada e sua postura de brinquedo de missão, desafia a noção de que a alegria de um brinquedo está atrelada a um único quarto. Ela oferece a Woody um modelo de existência onde a utilidade é fluida e constante, onde cada novo dia traz um novo propósito a ser cumprido, em vez de esperar passivamente pela próxima brincadeira programada. A forma como os outros brinquedos aceitam a partida de Woody também é um ponto de análise crucial sobre a maturidade da dinâmica do grupo. Eles não estão apenas se despedindo de um líder,
Eles estão validando uma escolha de vida radicalmente diferente, algo que os brinquedos mais antigos, como Rex, talvez não consigam conceber plenamente, presos ainda em seus papéis definidos. A aceitação silenciosa de Buzz, em particular, é o ápice de seu desenvolvimento. Ele entende que para Woody, permanecer seria se anular. Buzz, que outrora via a missão como a única métrica de valor, agora compreende que a missão de Woody evoluiu para algo maior que o simples ato de ser guardado na caixa de dormir. O contraste entre o passado e o presente de Woody é ilustrado pela própria transição física do filme, do ambiente seguro, mas claustrofóbico, da casa de Bonnie, para o mundo aberto e imprevisível do carnaval e das estradas. Ele troca o conforto da previsibilidade pela emoção do desconhecido. Essa mudança reflete uma filosofia quase existencial. A verdadeira vida é encontrada na ação e no engajamento ativo com o mundo, e não na passividade de ser um objeto de estimação. Woody, o xerife que sempre manteve a ordem em seu pequeno universo, torna-se um agente de mudança em um mundo muito maior. Ele não está fugindo da responsabilidade. Ele a está expandindo para onde sua experiência de vida o chama com mais urgência. Sua jornada final, ao lado de Bo Peep, é a promessa de que a velhice, no mundo da imaginação, não é um fim, mas sim o início de uma nova e mais rica aventura. A beleza da conclusão reside precisamente na sua abertura, na recusa em oferecer um ponto final estático. A nova vida de Woody, ao lado de Bo Peep, não é retratada como um conto de fadas acabado, mas sim como um contínuo estado de serviço ativo. Eles se tornam uma unidade móvel de apoio moral, essencialmente uma equipe de resgate para o campo emocional dos brinquedos. Essa nova carreira exige uma adaptação constante, onde a habilidade de improvisação de Bo Peep, desenvolvida ao longo de anos longe de qualquer proprietário fixo, complementa a visão estratégica de Woody, aquela que ele aprimorou ao gerenciar os conflitos internos de Andy e seu grupo. A confiança mútua entre eles é palpável. Não há mais a pressão de ter que ser o único suporte um do outro, permitindo que cada um brilhe com suas qualidades intrínsecas. A presença de Woody no mundo exterior, livre das regras da sala de estar, o coloca em um novo papel de mentor para uma geração de brinquedos que sequer conheceu Andy. Ele não carrega mais o fardo de ser o melhor amigo, mas sim o peso leve e honroso da experiência. A maneira como ele interage com os brinquedos recém-encontrados, como os que estão sendo vendidos em bazares ou esperando em abrigos, sugere que ele usa sua retórica persuasiva para inspirar esperança, algo que ele antes reservava apenas para tranquilizar os outros brinquedos sobre a fidelidade de seus donos. Ele se transforma no sábio errante, cujas histórias de lealdade e perda são agora lições de sobrevivência e autodescoberta. A escolha de Woody é, em última análise, um comentário sobre a maturidade emocional humana, transposta para o plano dos brinquedos. É o momento em que se aceita que a contribuição mais significativa pode vir fora do papel socialmente imposto. Ele trocou o status de herói doméstico pelo papel de guardião silencioso, operando nas margens da sociedade infantil. A ausência de uma música final grandiosa ou de uma narração conclusiva sobre seu destino final reforça a ideia de que sua história não terminou. Ela simplesmente se fundiu com a jornada contínua de Bo Peep. Eles se tornaram um mito em movimento, uma lenda sussurrada entre os brinquedos sobre o xerife, que aprendeu a amar a si mesmo o suficiente para buscar a própria felicidade, descobrindo que essa felicidade estava intrinsecamente ligada a ajudar os outros a encontrarem a sua, em qualquer lugar que estivessem. A aceitação do novo papel de Woody é um testemunho da resiliência inerente à sua fabricação, mas também da sua capacidade de transcender o propósito original imposto pelo design. Ele deixa de ser um produto para se tornar um agente ativo em seu próprio destino. A paleta de cores do filme, que muitas vezes se torna mais saturada e vibrante nas sequências de aventura com Bo Peep, contrasta com os tons ligeiramente mais suaves e domésticos dos momentos passados com Bonnie, sinalizando visualmente essa transição de um ambiente de conforto para um de vitalidade constante. Woody, o brinquedo que sempre temeu a escuridão e o esquecimento,
encontra na estrada aberta e na companhia de Bo Peep a luz mais duradoura. Bo Peep, com sua antena maleável e sua roupa improvisada, é a personificação da resiliência criativa. Ela não apenas sobreviveu fora do sistema, ela prosperou ao se adaptar às regras do mundo real. Sua motivação não é o apego romântico a Woody, embora ele seja um parceiro valioso, é uma filosofia de vida baseada na utilidade contínua. Ela ensina a Woody que a fragilidade da porcelana, sua antiga forma, é irrelevante quando se possui a flexibilidade da borracha, sua nova constituição. Essa dicotomia material se reflete na mentalidade de Woody. Ele troca a rigidez de seu uniforme de xerife por uma missão mais maleável e abrangente. A despedida de Woody de Fork, embora breve, é significativa. Woody vê em Fork a versão mais jovem de si mesmo, obcecado em retornar ao seu estado original de lixo ou de descarte. Ao encorajar Fork a abraçar a existência de brinquedo, Woody realiza um último ato de mentoria, garantindo que o novo membro da família de Bonnie esteja emocionalmente preparado para a vida sem seu mentor imediato. É a passagem de bastão final. Woody se garante de que todos os seus protegidos estão aptos a navegar as águas da posse infantil, liberando-se para navegar as suas próprias. O filme sutilmente sugere que a verdadeira felicidade para um brinquedo de propósito como Woody não é ser amado por um, mas ser útil para muitos. Ele alcança a plenitude não ao conquistar a atenção de um novo dono, mas ao se tornar um farol para aqueles que estão perdidos ou à margem, sejam eles brinquedos ou crianças solitárias. O final é um hino à liberdade encontrada na responsabilidade expandida, um ciclo de vida onde o sacrifício final, deixar o conforto do lar, se torna a maior recompensa pessoal, permitindo que Woody finalmente viva em plena conformidade com sua natureza mais profunda de protetor altruísta. A complexidade do arco de Woody em Toy Story 4 reside na sua capacidade de redefinir o conceito de casa e lealdade. Durante anos, sua identidade esteve inextricavelmente ligada ao seu lugar na prateleira e ao afeto exclusivo de Andy, e depois de Bonnie. A transição para o estilo de vida itinerante com Bo Peep força uma desconstrução dessa identidade pré-fabricada. A casa não é mais um lugar físico, é um estado de estar em serviço. Essa jornada é análoga à experiência humana de aposentadoria ou mudança de carreira, onde o valor pessoal precisa ser reavaliado fora do contexto profissional anterior. Woody descobre que sua verdadeira essência, o instinto de proteger e guiar, não depende de uma coleira invisível de posse. A relação com Bo Peep atua como um espelho de possibilidades para Woody. Ela não é uma personagem que viveu na sombra da ansiedade de ser a favorita. Sua ausência do mundo doméstico a tornou resiliente e pragmática. Ela vê o potencial não apenas em Woody, mas em todos os brinquedos marginalizados. Ela o convida a um coletivo de utilidade, onde a ausência de um dono fixo não é uma falha, mas uma vantagem estratégica. A habilidade de Bo Peep em usar seu corpo de porcelana reformado como ferramenta, seja para se pendurar em postes de luz ou como um gancho improvisado, é uma metáfora visual da rejeição das limitações autoimpostas. Ela mostra a Woody que a vulnerabilidade pode ser transformada em vantagem tática. O confronto final com Gabby Gabby, onde Woody se dispõe a entregar sua própria voz, a peça mais preciosa de sua existência como um brinquedo falante, para que ela consiga o que deseja, é o ponto culminante de seu altruísmo. Embora Gabby Gabby acabe encontrando seu próprio caminho para a aceitação, a disposição de Woody em se despojar de sua própria funcionalidade mais valorizada ilustra o quanto ele internalizou a lição de que o bem maior supera o valor pessoal. Ele aprendeu a lição que Andy lhe ensinou implicitamente. O amor é dado, não exigido. Este ato de desprendimento, embora não se concretize na troca da voz, sela sua libertação do materialismo da posse. Ao se juntar a Bo Peep, Woody abraça a incerteza com uma calma que surpreenderia o xerife inicial. Sua nova missão é ajudar a conectar brinquedos perdidos com crianças que estão em situações transitórias, crianças em hospitais, em abrigos ou simplesmente perdidas em parques. Eles se tornam os mediadores da alegria esquecida. A aventura final não é sobre resgatar um brinquedo específico, mas sobre manter o ecossistema de afeto funcionando.
Woody, o guardião da estabilidade, agora é o motor da mobilidade afetiva. Seu sorriso no final, enquanto ele olha para o horizonte com Bo Peep, é o sorriso de alguém que finalmente está vivendo em plena autenticidade, livre da tirania da expectativa. A consolidação da parceria entre Woody e Bo Peep é fundamentalmente um triunfo da maturidade sobre a neurose de pertencimento. Bo Peep, com sua experiência adquirida nas ruas e em lojas de penhores, traz para Woody uma perspectiva pragmática sobre a finitude da posse infantil. Ela entende que a vida de um brinquedo é cíclica. Períodos de intensa adoração são seguidos por fases de negligência ou descarte. Sua sabedoria não é teórica, mas forjada no fogo da necessidade de se manter funcional sem o refúgio de um lar seguro. Ela é a representação da resiliência autodidata. Woody, ao aceitar o convite dela, demonstra que a verdadeira lealdade não é cega à realidade, mas sim adaptativa. Aquele xerife rígido, que uma vez se desesperou com a possibilidade de Andy esquecer sua caixa de brinquedos, agora escolhe ativamente uma vida onde o esquecimento é a norma, mas onde a intervenção pontual pode fazer uma diferença monumental. Ele se torna um agente de transição, facilitando a conexão entre o objeto esquecido e a criança que precisa dele naquele exato momento. Um serviço que é inerentemente temporário, mas profundamente significativo. Essa é a diferença entre ser um brinquedo de coleção e um brinquedo de missão. A interação com os brinquedos de prêmio, Ducky e Bunny, embora cômica, serve para sublinhar a distância ideológica que Woody percorreu. Ducky e Bunny querem desesperadamente serem escolhidos por uma criança específica, reforçando a velha mentalidade de posse. Quando Woody e Bo Peep os ajudam a alcançar sua meta, é um ato de bondade genuína, mas eles não buscam replicar esse modelo para si. Eles entendem que a felicidade duradoura não reside na aquisição de um novo mestre, mas na construção de um propósito compartilhado. A cena em que Woody, já no carro com Bo Peep, olha para trás e vê Jessie no comando, segura e confiante, é a confirmação final de que ele deixou seu legado em boas mãos, permitindo-se finalmente viver para si mesmo, ou melhor, para a missão maior. A jornada de Woody se resolve na aceitação de que ele é mais do que um pedaço de plástico e tecido. Ele é a soma de suas experiências de cuidado. Sua voz, que sempre foi seu instrumento de liderança e persuasão, agora é usada para encorajar outros a encontrarem seu próprio caminho, seja ele o retorno ao seu dono original ou a descoberta de um novo caminho, como o de Gabby Gabby. O filme, portanto, não encerra a história de Woody com um felizes para sempre estático, mas com um continuem fazendo o bem. Dinâmico, um convite perpétuo à aventura e ao serviço desinteressado, moldado pela companhia de uma parceira que o entende sem a necessidade de palavras constantes. A profundidade da transformação de Woody é, em última análise, a transformação do arquétipo do herói. O herói clássico muitas vezes encontra sua realização na vitória sobre um inimigo externo ou na conquista de um objeto de desejo, o resgate de Buzz, a recuperação do posto de Andy. Woody, no entanto, realiza sua maior vitória ao confrontar e desmantelar o inimigo interno. O medo da irrelevância e a necessidade neurótica de ser o centro do universo de outra pessoa. Sua relutância inicial em aceitar a missão de Bo Peep como uma alternativa viável reside na programação cultural que ele absorveu de Andy. A ideia de que um brinquedo bom é um brinquedo que permanece no lugar. Bo Peep funciona como a musa do pragmatismo radical. Ela não demoniza a afeição infantil, mas a coloca em perspectiva. É um bônus, não o propósito fundamental. Sua armadura não é mais porcelana frágil, mas a borracha resiliente e o domínio de táticas de sobrevivência urbana, como atravessar a fiação elétrica ou usar objetos encontrados como ferramentas de escalada. Ela ensina Woody o valor da utilidade distribuída. Ser útil para muitos, em momentos breves, é mais gratificante do que ser essencial para um, indefinidamente. Essa lição é a chave para a paz de espírito de Woody. A ausência de Andy, que antes pairava como uma sombra de luto, é totalmente exorcizada. Woody já não olha para o céu à espera de um sinal de seu antigo dono. Ele olha para o horizonte, atento aos sinais do presente.
A cena final com Bo Peep, onde eles observam o parque lotado, é carregada de uma calma determinada. Não há melancolia na despedida do passado, apenas a excitação de um novo campo de atuação. Eles se tornam os zeladores não oficiais do ecossistema de brinquedos perdidos, uma espécie de guilda de aventureiros que garante que a esperança não se extinga completamente nas margens da infância. Essa nova irmandade com Bo Peep é mais do que um romance, é uma simbiose de propósito. Woody oferece a Bo Peep a estabilidade emocional e a estrutura que ela perdeu ao se tornar uma brinquedo perdido. Ela oferece a ele a flexibilidade e a visão de que o amor não tem fronteiras. Juntos, eles formam um novo ideal de pertencimento, pertencer à missão, e não a um proprietário. É a conclusão agridoce, mas perfeitamente adequada, para um personagem que sempre foi definido pela sua lealdade, mas que finalmente aprendeu que a maior lealdade que se pode oferecer é a própria bússola moral. Woody, o líder de um quarto, se torna o guia de um mundo, completando sua jornada de escravo da afeição para mestre de seu próprio significado. A narrativa de Toy Story 4 atinge seu clímax filosófico ao desvendar a natureza da continuidade emocional após a separação, focando na forma como os brinquedos reinterpretam o conceito de serviço em um mundo pós-proprietário. A nova missão de Woody e Bo Peep não é um mero passatempo aventureiro, mas sim uma profunda reconfiguração do que significa ser um brinquedo valioso em uma sociedade de consumo rápida e descartável. Eles se estabelecem como a vanguarda da resistência contra o esquecimento, lutando para garantir que mesmo os brinquedos temporariamente perdidos ou de baixo valor percebido encontrem um momento de conexão autêntica. Bo Peep, como arquiteta desta nova realidade, é o farol que guia Woody para longe da mentalidade de um único destino. Ela representa a liberdade conquistada através da aceitação da transitoriedade. Sua figura, antes vista como meramente decorativa, agora exibe uma força utilitária, provando que a beleza exterior é secundária à adaptabilidade funcional. Ela ensina Woody a ler o ambiente externo, os becos escuros, as feiras movimentadas, os carros abandonados, como um mapa de oportunidades de resgate, em vez de ameaças. Sua parceria é um dueto de forças complementares. A organização tática de Woody, aliada à fluidez de Bo Peep. O impacto de Woody no mundo dos brinquedos perdidos é sutil, mas transformador. Ele não tenta trazer todos os brinquedos desabrigados para um acampamento permanente, pois reconhece que a vocação de cada um é diferente. Sua intervenção é focada em catalisar o próximo passo para o brinquedo em questão. Para aqueles que são colecionáveis, ele pode orquestrar um retorno. Para os quebrados, ele pode providenciar um reparo moral, através de uma palavra de encorajamento. Essa abordagem modular e não possessiva é o oposto do Woody, que insistia em manter todos os seus amigos na mesma casa, sob sua vigilância. A escolha de Woody, em última análise, valida a experiência de todos os brinquedos da saga. Ele prova que o vínculo com Andy não foi um erro, mas sim o treinamento necessário para esta fase mais elevada de serviço. A jornada de Woody é a prova de que o amor maduro não se contenta com a estagnação. Ele se expande em responsabilidade universal. Ele se torna a lenda que inspira outros brinquedos a buscarem um propósito além do seu nicho original, entendendo que a maior afirmação de sua existência, como um brinquedo, é a capacidade de conceder a outrem a chance de ser amado, mesmo que isso signifique estar em constante movimento e longe do conforto do lar. A despedida final não é de luto, mas de celebração. Woody finalmente encontrou um universo digno de sua inesgotável lealdade. Olá a todos, e sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se você gosta de cinema e quer mergulhar em discussões fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Hoje, vamos conversar sobre o filme Toy Story 4 de 2019. A jornada de Woody sempre foi marcada por uma lealdade inabalável a seus donos, um traço forjado desde seus primeiros dias como o brinquedo favorito, um cowboy valente cujo propósito era ser indispensável. No entanto, o tempo trouxe mudanças. Bonnie, a nova dona, havia crescido, e com isso, a dinâmica entre os brinquedos se transformou. Woody, antes o líder incontestável,
agora compartilhava o palco com figuras mais novas e, francamente, mais modernas. A chegada de Garfo, um brinquedo feito de materiais reciclados, um artesão improvisado que Bonnie criou em um projeto escolar, serviu como um catalisador para uma crise de identidade em Woody. A viagem de carro da família Anderson para uma aventura de férias trouxe à tona essa inquietação. O encontro em uma loja de antiguidades com Bo Peep, a pastora de porcelana que eles haviam perdido anos antes, foi um choque. Bo Peep, que parecia ter se perdido no passado, revelou-se uma alma livre, adaptada à vida como um brinquedo perdido, encontrando propósito em ajudar outros brinquedos esquecidos. Ela havia trocado a fragilidade da porcelana pela resiliência de um corpo de silicone, abraçando uma existência nômade e cheia de propósito fora da vitrine de um quarto infantil. Isso certamente fez Woody questionar sua própria definição de ser útil. A trama se complica quando Garfo, tomado por um pânico existencial sobre sua própria insignificância, foge. Woody, fiel ao seu instinto de proteger seus amigos, se lança em seu resgate. Essa busca o leva por becos escuros, parques de diversões e lojas de penhores, sempre cruzando o caminho de Bo Peep, que se junta à missão com uma desenvoltura impressionante. Ela era a personificação da adaptabilidade, uma lição que Woody precisava aprender. Em meio à perseguição, eles encontram Gabby Gabby, uma boneca de ventríloco de aparência assustadora, mas que na verdade era profundamente solitária. Gabby Gabby, com seu antigo gravador de voz defeituoso, ansiava apenas por ser amada por uma criança, um desejo que a levava a planos questionáveis para adquirir a voz de Woody, que ela acreditava ser a chave para ser escolhida. Sua história de ter sido rejeitada por sua aparência peculiar ecoava a insegurança que Woody sentia sobre seu próprio valor em um mundo que parecia preferir novidades. A resolução do conflito não se deu através de uma batalha heróica clássica de Woody, mas sim através da empatia e do sacrifício. Woody percebe que seu papel não é apenas servir a uma criança, mas garantir a felicidade de seus amigos. Ele ajuda Gabby Gabby a encontrar um caminho para o amor, facilitando um encontro com uma menina que precisava de uma boneca para sua coleção. O clímax emocional reside na despedida de Woody. Ele percebe que seu tempo como o brinquedo principal de Bonnie acabou. A verdadeira realização de seu propósito estava em guiar e apoiar. Ele faz uma escolha corajosa: ficar com Bo Peep, abraçando a vida na estrada, ajudando brinquedos perdidos e vivendo uma aventura contínua. Ele se despede de Buzz, que permanece como o pilar de força e otimismo para os brinquedos de Bonnie. A cena final com Woody e Bo Peep caminhando lado a lado em direção ao desconhecido, mas juntos, sela uma nova fase de vida, não mais definida por uma criança, mas pelo companheirismo e pela liberdade. É a evolução de um cowboy que aprendeu que o maior tesouro não é a posse, mas a conexão. Vê-lo se apegar tanto àquela criatura desajeitada, feita de um garfo de plástico e olhos desalinhados, era doloroso para um brinquedo com a tradição de Woody, que valorizava a qualidade industrial e o legado. Os apetrechos que ela agora usava, o lenço adaptado de um elástico de cabelo, a bengala improvisada, eram emblemas de uma vida autossuficiente, um contraste gritante com a vida de conforto supervisionado de Woody. Ele sempre se viu como a âncora, o elo de ligação, mas Bo Peep era o vento que levava a todos os lugares. O pequeno garfo, que lutava para entender seu lugar, temendo que Bonnie o abandonasse por ser um brinquedo feito à mão e não comprado, sentiu que precisava voltar para a lixeira de onde veio, acreditando que ali residia sua verdadeira vocação. Essa busca o levou por becos escuros, parques de diversões onde as luzes cegavam, e lojas de penhores com cheiro de naftalina, sempre cruzando o caminho de Bo Peep, que se juntou à missão com uma desenvoltura impressionante. Ela manobrava entre as prateleiras como uma ginasta experiente, utilizando sua bengala para escalar obstáculos que seriam intransponíveis para o Woody mais tradicional. Ela era a personificação da adaptabilidade, uma lição que Woody precisava aprender. O propósito não é estático, ele se transforma com a necessidade. Em meio à perseguição, eles encontram Gabby Gabby, uma boneca de ventríloco de aparência assustadora, com aquele sorriso fixo e os olhos de vidro, mas que na verdade era profundamente solitária. Gabby Gabby,
com seu antigo gravador de voz defeituoso, que emitia apenas chiados metálicos e frases incompletas, ansiava apenas por ser amada por uma criança, um desejo que a levava a planos questionáveis para adquirir a voz de Woody, que ela acreditava ser a chave para ser escolhida. Sua história, de ter sido rejeitada por sua aparência peculiar, um produto de uma época em que bonecas assustadoras eram moda, mas que caiu em desuso, ecoava a insegurança que Woody sentia sobre seu próprio valor em um mundo que parecia preferir novidades mais brilhantes e funcionais. A vulnerabilidade por trás da máscara de Gabby Gabby era palpável. Ela só queria que sua voz, sua essência, fosse ouvida. A resolução do conflito não se deu através de uma batalha heróica clássica de Woody, onde ele usaria sua habilidade de puxar o cordão de voz ou de dar um sermão inspirador, mas sim através da empatia e do sacrifício. Woody percebe que seu papel não é apenas servir a uma criança, mas garantir a felicidade de seus amigos, mesmo que isso significasse abrir mão de seu próprio lugar ao lado de Bonnie. Ele ajuda Gabby Gabby a encontrar um caminho para o amor, não dando a ela sua voz, mas sim guiando-a até um menino que precisava de uma boneca para sua coleção e que se encantou com a peculiaridade de Gabby Gabby, aceitando-a como ela era. Ele percebe que seu tempo como o brinquedo principal de Bonnie acabou. O amor dela havia se deslocado para o garfo, para as novas aventuras criativas. A verdadeira realização de seu propósito estava em guiar e apoiar, em ser o mentor que permitia a outros florescerem. Ele faz uma escolha corajosa: ficar com Bo Peep, abraçando a vida na estrada, ajudando brinquedos perdidos e vivendo uma aventura contínua, onde cada dia trazia um novo propósito a ser descoberto. Ele se despede de Buzz, que permaneceu como o pilar de força e otimismo para os brinquedos de Bonnie, uma despedida que foi breve, mas carregada de afeto, um reconhecimento silencioso de que a amizade verdadeira resiste à distância. A cena final, com Woody e Bo Peep caminhando lado a lado em direção ao desconhecido, mas juntos, selando um pacto de parceria e exploração, encerra uma nova fase de vida, não mais definida pela posse, mas pelo companheirismo e pela liberdade. É a evolução de um cowboy que aprendeu que o maior tesouro não é ser o favorito, mas sim pertencer a algo maior que si mesmo, a uma comunidade de brinquedos que precisam de um guia no vasto mundo lá fora. Ele observava com uma ponta de ciúme profissional a facilidade com que Garfo era aceito. Um brinquedo sem história, sem embalagem elegante, mas cheio de utilidade imediata para a imaginação de Bonnie. Ele, que sempre temeu o abandono, via nela alguém que havia conquistado a liberdade através dele. A cada resgate, a admiração de Woody por Bo Peep crescia, percebendo que a coragem dela residia em sua capacidade de se reinventar. A vulnerabilidade por trás da máscara de Gabby Gabby era palpável. Ela só queria que sua voz, sua essência, fosse ouvida, um eco de todos os brinquedos que se sentem obsoletos. Ele ajuda Gabby Gabby a encontrar um caminho para o amor, não dando a ela sua voz, mas sim guiando-a até um menino que precisava de uma boneca para sua coleção e que se encantou com a peculiaridade de Gabby Gabby, aceitando-a como ela era, com suas falhas e seu som mecânico. Foi um ato de generosidade que superou a antiga obsessão de Woody por ser o brinquedo essencial. A cena final, com Woody e Bo Peep caminhando lado a lado em direção ao desconhecido, utilizando suas habilidades combinadas para navegar pelo mundo, selando um pacto de parceria e exploração, encerra uma nova fase de vida, não mais definida pela posse, mas pelo companheirismo e pela liberdade. A vida itinerante com Bo Peep logo se estabeleceu como um novo e vibrante capítulo para Woody. Ele não era mais o centro das atenções, mas sim um colaborador essencial em uma rede de brinquedos que funcionavam fora do sistema convencional. Juntos, eles se dedicavam a missões ousadas: resgatar um boneco esquecido sob um banco de parque, realocar um bichinho de pelúcia perdido durante uma tempestade, ou simplesmente oferecer conforto a um brinquedo abandonado em uma caixa de doações. Woody, que antes se apegava rigidamente às regras e à estrutura estabelecida por Andy e depois Bonnie, descobriu uma satisfação profunda na improvisação. Ele começou a usar seu cordão de puxar, não para chamar a atenção, mas como uma ferramenta versátil, uma corda de resgate,
ou um laço para mover objetos pesados. Sua parceria com Bo Peep era um estudo de contrastes harmoniosos. Ela com sua agilidade e visão ampla do mundo exterior, e ele trazendo a da experiência tática de anos de liderança e a sabedoria de quem já havia conhecido o amor incondicional de uma criança. A dupla se tornou lendária entre os perdidos, os brinquedos que haviam sido deixados para trás. Woody, agora mais relaxado, apreciava a ausência de competição. Ele não precisava mais provar seu valor, ele simplesmente o exercia. Em um episódio particularmente comovente, eles auxiliaram um pequeno carrinho de bombeiro que havia sido quebrado e descartado. Em vez de tentar consertá-lo como um artesão, Woody e Bo Peep o ajudaram a encontrar uma nova utilidade ao lado de uma lixeira próxima a um hospital infantil, onde as crianças o viam e o usavam para simular resgates imaginários, permitindo que ele continuasse a servir, mesmo que de maneira não tradicional. Essa reinvenção do propósito, de algo que não precisava estar inteiro para ser valioso, solidificou a transformação de Woody. Ele havia trocado a segurança do quarto pelo risco recompensador da estrada, compreendendo que a verdadeira lealdade era à comunidade e ao ato de cuidar, e não apenas ao vínculo exclusivo com um único dono. Ele e Bo Peep, lado a lado, eram a prova viva de que o amor, assim como a utilidade, pode ser redirecionado e expandido infinitamente. A maneira como Bo Peep planejava suas incursões noturnas, utilizando a escuridão a seu favor, contrastava com a abordagem mais direta e barulhenta que Woody costumava empregar. Agora, ele aprendia a ser furtivo e estratégico, como um verdadeiro companheiro de aventuras. A alegria que sentia ao ver um brinquedo encontrar um novo lar, mesmo que temporário, superava qualquer satisfação que tivesse sentido ao ser o brinquedo favorito. A cada novo dia, o cowboy via o mundo não como um lugar de perigo iminente de ser esquecido, mas como um vasto campo de possibilidades onde sua experiência era finalmente usada para criar um legado de assistência mútua. A tranquilidade dessa nova existência nômade, contudo, não significava o esquecimento de seus antigos amigos. Em momentos de pausa, enquanto Bo Peep monitorava os arredores com sua lanterna, Woody sentia uma pontada de saudade dos colegas deixados para trás. Ele se lembrava com carinho da dedicação inabalável de Buzz Lightyear, que agora, sem a presença de Woody para organizar a hierarquia, assumira a liderança da sala de Bonnie com uma seriedade quase militar, embora um pouco confusa em suas diretrizes. Havia também Jessie, a intrépida parceira, que mantinha o moral elevado com suas danças enérgicas, e os Slinks e Senhora Cabeça de Batata, que continuavam a exercer suas funções familiares, embora com a sensação palpável da ausência do líder. Woody sabia que sua partida havia sido um choque para o grupo, mas sua decisão era final. Ele não poderia mais viver sob a sombra do que foi. Sua missão agora era de um tipo diferente de proteção. Ele era o farol para os esquecidos. Em uma de suas incursões mais distantes, perto de uma feira de rua movimentada, eles encontraram um pequeno grupo de brinquedos órfãos, liderados por um pelúcia de raposa chamado Raposo, extremamente